Olá, galerinha do quinto ano! Tudo bem com vocês? Bom, eu sou a professora Aline e hoje eu vou acompanhar vocês em mais uma aula de matemática. Para essa aula de matemática, você vai utilizar aí o seu livro do EMAI do quinto ano, volume 2, página 20, sequência 17.4. Nessa atividade, nós vamos falar um pouquinho sobre grandezas e medidas, mais especificamente sobre comprimento. Então, vamos comigo. Antes de nós falarmos sobre a página 17, existe algo que nós precisamos relembrar, que são as unidades de medida padrão do comprimento. Existem várias unidades de medida utilizadas para comprimento, porém nós vamos focar hoje em duas: metro e centímetro. E o foco maior da nossa aula realmente é nós entendermos como é feita a leitura desses números. Como que você escreve esses números por extenso e não somente em algarismo. Então, aqui do lado eu tenho uma coluna com os números já em algarismo e agora nós vamos aqui aprender como se lê esse número, como se escreve este número. Então, nós observamos que este número é um número que está relacionado a uma unidade de medida chamada metro, representada pela letra M. Então, neste caso, quando você for escrever o nome deste número, a unidade de medida que tem que aparecer é a palavra metro, é o metro. Ele é quem manda no número. Então, neste caso, nós temos 0,75 metros. Mesmo nós já sabendo que 0,75 metros é a mesma coisa que 75 centímetros, nós não podemos escrever 75 centímetros no caso de aparecer este número escrito desta forma em algarismo. Nós temos que escrever 0,75 metros. Por quê? É aquilo que eu acabei de falar. Quem manda é a unidade de medida. E nesse caso, a unidade de medida que está acompanhando o número é o M de metro. No caso do exemplo de baixo, nós já temos aí 75 cm, que significa 75 centímetros. Agora sim eu escrevo centímetros. Nós não temos a unidade mais metro. Aqui nós temos a unidade de medida que ele está solicitando, sendo centímetros. E é importante a gente nunca esquecer de escrever a unidade de medida. Sabe por quê? Porque pode acontecer aqui, ó, o que aparece nesse terceiro exemplo. Agora, nós não temos mais o centímetro, nós temos um número inteiro. 75 m, 75 metros. Então, nós sabemos que aqui, após este 75, existe uma vírgula e um zero, né? Que ficam aí invisíveis, que é automático na nossa mente a gente se reportar já ao metro, a 75 metros, porque nós temos aqui o Mzinho que nos mostra isso. Diferente do exemplo aqui de cima, que teoricamente apareceria 0,75, como aparece aqui em cima. Então, a vírgula está antes do número. É uma unidade de medida menor do que o metro. Seguindo nos nossos exemplos, eu trouxe um exemplo um pouquinho maior. Um número inteiro junto com um número decimal agora. 13,26 metros. É assim que nós fazemos a leitura e é assim que nós temos que escrever. Nós nunca podemos esquecer a unidade de medida padrão. Espero que vocês tenham guardado aí essa minha dica. Agora sim a gente já pode ir para a nossa página do EMAI. Chegou a hora aí de calcular. Vamos ver o que ele está nos solicitando. Vamos começar com a leitura do problema. Dona Sônia é costureira. Ela comprou materiais que usa para confeccionar calções esportivos. Para cada calção, ela precisa de 0,95 metros de elástico. E ela recebeu uma encomenda de 11 calções. Antes de sair de casa, ela verificou que tem 5,70 metros. Essa é a forma correta de fazer a leitura destes números que estão neste problema. Mesmo lembrando, e nós já sabemos, que este número significa a mesma coisa
que 95 centímetros. Porém, da forma como ele está escrito, eu não posso ler 95 centímetros. Eu tenho que ler 0,95 metros. Vamos, antes de ir para as perguntas, analisar este problema, verificar o que a gente entende sobre ele e quais são as informações que nós temos nele. Nós já sabemos que a dona Sônia é uma costureira, que ela compra bastante elástico e que em um determinado momento ela já comprou elástico na vida dela e sobrou um pouco na casa dela. Então, vamos ver o que fala o problema. Para cada calção, toda vez que a gente tem aqui a palavra cada, a gente tem que lembrar que talvez a gente precise utilizar uma operação de multiplicação, né? Ou até divisão. Nós temos que analisar o restante do problema para saber qual vai ser a operação que vai se encaixar melhor. Para cada calção, ela precisa de 0,95 metros de elástico. Ela recebeu uma encomenda de 11 calções, ou seja, para cada um, ela vai precisar de 0,95. Não é para todos 0,95. Então, ela precisa de 0,95 metros neste daqui, mais 0,95 metros neste, mais 0,95 metros neste, e assim até o final da lista de calções que ela tem. Essas são informações que nós já temos muito importante. E ela tem um pouco de elástico na casa dela. Aí a gente começa a pensar, será que ela tem a quantidade total de elástico? Será que vai ser suficiente o que ela tem? Ou, como a gente sabe que aqui tem 11 calções, será que vai precisar de mais do que 5,70 metros de elástico? Qual será o total de elástico que precisa para todos os calções? Temos que pensar nisso. Se para cada um ela precisa de 0,95 metros, provavelmente para 11 ela vai utilizar muito mais do que 1 metro. Será que vai passar de 10 metros? Será que vai ser menos do que 10 metros? Outra questão que nós podemos nos perguntar é o seguinte, se ela já tem 5,70 metros, será que vai sobrar? Será que vai faltar? Quanto vai sobrar? Ou quanto vai faltar? Todas essas questões começam a passar pela minha cabeça só de olhar esse problema. E eu acho que na cabecinha de vocês também. Então, é importante que vocês já pensem nesses cálculos que eu acabei de colocar aqui para vocês. Todas as vezes que nós lemos um problema, não basta ler, nós temos que entender esse problema. E como que a gente entende esse problema? Lendo parte por parte, como eu fiz agora, e fazendo perguntas para o problema. Então, eu já sei quanto que ela tem no total, eu já sei quanto de elástico vai precisar para cada um, eu já sei quanto de elástico que ela tem na casa dela, eu preciso descobrir se vai sobrar ou se vai faltar e quanto é esse número. Vamos seguir em frente. Agora sim, vamos ler as perguntas. Use uma calculadora e responda. Aqui está. Não vamos utilizar a calculadora. E eu vou te explicar o porquê. Se você tiver que fazer uma prova, não vai ter uma calculadora para te ajudar. Se você tiver que realizar um concurso, um vestibular, não vai ter uma calculadora para te ajudar. E se você só ficar realizando contas pela calculadora, você não vai exercitar a sua mente. Nós precisamos fazer a conta ou com o cálculo mental ou utilizando o algoritmo, que é escrevendo um número debaixo do outro, fazendo a operação que julga-se necessária. Então, vamos lá. Faça aí e utilize a calculadora apenas no final, para você conferir se o seu resultado estava certo ou se estava errado. Se você observar que você colocou um resultado errado, tente descobrir na sua conta onde foi que você errou. Refaça o seu cálculo para que você aprenda realmente a fazer esses cálculos dessas situações problemas. A primeira pergunta é: o elástico que ela tem é suficiente para confeccionar os 11 calções? Olha, isso você só vai saber quando você souber qual é a quantidade total de elásticos que ela precisa.
Aí você vai conseguir responder a questão 1. Se você não fizer esse cálculo, não tem como você adivinhar se vai ser suficiente ou não. A questão 2, de quantos metros, questão B, né? Desculpa, de quantos metros ela precisa para executar o serviço? Aqui, de novo, olha aqui, o serviço todo. Quantos metros ela vai precisar para executar o serviço todo? Acabei de falar. A mesma conta que você vai utilizar para descobrir essa daqui vai te ajudar a responder essa daqui também. E a última pergunta: quantos metros de elástico ela precisa comprar? Lembra que eu falei que ela já tem um pouco? Então ela não vai ter que comprar tudo. Se tiver faltando, vai ser aí uma parte. Então a gente tem que aí fazer o cálculo. Ela já tem uma parte, quanto que está faltando, né? Para ela comprar e conseguir fazer os 11 calções. Tranquilinho, né, galera? Com essas explicações, acho que vocês vão conseguir fazer. Olha como foi legal a gente pensar no problema antes. Quando a gente leu as perguntas, a gente já sabia as informações que seriam perguntadas, porque a gente já foi imaginando tudo que podia acontecer. Vamos para a próxima página. Ou melhor, a mesma página, a próxima tarefa. Escreva como se lê. Lembra da explicação do início do vídeo? Do por extenso? Como se lê, por extenso, significam a mesma coisa. Então, nós temos dois números aqui que vocês precisam escrever o nome deste número. Se você ainda tiver dúvidas, volta o vídeo. Não fica com vergonha e nem com preguiça, hein? Volta o vídeo, assiste o comecinho desse vídeo, que lá no comecinho vai estar explicando para você como que você vai descobrir o nome deste número e qual a unidade de medida que está sendo solicitada. Próxima tarefa, desta mesma página. Assinale entre as medidas abaixo as que são menores que 1 m, ou seja, 1 metro. 1 é um número inteiro. Então, o que é menor do que 1 metro? Aquilo que não é inteiro. Aquilo que eu não vou ter nada na frente e só um pedacinho. Ou seja, provavelmente, ou melhor, com certeza, números que comecem aí, talvez com 0. Vou dar a dica para vocês. Os números que nós temos o 0 na frente, com certeza, são menores que 1 metro. 0, alguma coisa, 0,30, 0,25, são menores que 1 metro, porque significam a mesma coisa que centímetros. Agora, os números que são acima de 1, alguma coisa, eles não são menores que 1 metro, eles são maiores, né, galerinha? Aí ficou bem tranquilo, bem fácil. Nessa atividade, você tem que assinalar, ou seja, marcar. Você pode fazer um X, pintar, circular, como for melhor para você. Lembre, você tem que marcar apenas os que são menores. Faça análise com calma. Chegamos ao final da nossa aula. Fiquei muito contente de estar aqui com vocês hoje, viu? Espero que eu tenha ajudado vocês. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho das notificações. Assim, toda vez que tiver um vídeo novo sobre o EMAI ou sobre o ler e escrever, você já vai ficar sabendo antes de todo mundo, porque você ativou as notificações. Que você consiga aí realizar as suas tarefas do 5º ano. Até a próxima, galerinha!